conosco na leitura. Os obreiros também estarão passando e recolhendo os copinhos. As camisetas, para quem comprou as camisetas, ficará pronta domingo que vem, ok? Quem comprou a camisa da Vale estará chegando domingo que vem. Filipenses capítulo 2, como eu disse, se você não trouxe Bíblia, nós projetaremos o texto bíblico aqui atrás, para que você leia conosco. E ao terminar a leitura, não feche a sua Bíblia, porque a mensagem será expositiva, assim como tem sido várias mensagens. A Bíblia nos diz o seguinte: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere o outro superior a você mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus a algo a que devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra e peço para que o Senhor fale aos nossos corações, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Na verdade, pode se sentar? Pode se sentar. Eu vou estender a leitura até o versículo 8, mas pode se sentar no seu lugar. E sendo encontrado em forma humana, versículo 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amém? Me dê de presente sua atenção, anote, assim como semana passada, que foi uma aula. Se você não veio semana passada, assista no YouTube do pastor Rafael, está extraordinário, também estará lá. Esse texto que nós lemos, apesar do foco desse texto ficar nessa beleza, né, em dizer que Jesus foi exaltado à mais alta patente, esse texto não fala disso. Esse texto, na verdade, está falando de relacionamentos. O texto que nós lemos fala de relacionamentos. E Paulo, que escreveu esse texto, ele me impressiona cada vez mais quando eu medito sobre aquilo que foi escrito, quando eu medito nesses versículos. Porque Paulo, ele é um teólogo, e Paulo também é um pastor, assim como o pastor Rafael. Paulo é teólogo e pastor. E Paulo não pensava em teologia de forma acadêmica, nem de biblioteca. Paulo usava a teologia de forma prática, para tratar de assuntos pastorais, para resolver problemas da igreja. E é interessante que esse texto, que é magnífico, foi usado para um problema de igreja. Um dos textos mais teológicos e famosos foi usado para falar de relacionamento no meio da igreja. E a igreja de Filipos, nessa carta Paulo escreve aos filipenses. E quem é os filipenses? Filipenses é um povo que morava num lugar chamado Filipo. E a igreja de Filipo foi plantada por Paulo na segunda viagem missionária dele. Não foi tão fácil, porque Paulo, quando ele foi plantar essa igreja em Filipe, ele foi preso, ele foi açoitado e foi humilhado publicamente. Mas quando Paulo sai daquela cidade, ele deixa a igreja estabelecida, que é essa igreja que ele escreveu uma carta para ela, que nós lemos, né? E nessa cidade converteu-se uma mulher empresária chamada Lídia, que era estrangeira de Tiatira. Ela era asiática. Enquanto Filipos, a cidade de Filipos, era uma cidade de uma colônia romana na província da Macedônia. Filipos, que é essa cidade ao qual Paulo escreve, é a primeira cidade europeia em que Paulo vai pregar.
E nessa cidade vai haver uma conversão de uma mulher chamada Lídia, ao qual ela vai até inclusive ser a líder da igreja. Nessa cidade também vai se converter um carcereiro de uma maneira sobrenatural, porque Paulo vai ser preso e lá na cadeia ele vai começar a louvar, e as cadeias vai ter um terremoto e ele vai ser liberto. Quem lembra desse texto? Forte, não é verdade? Também acontece em Filipe. E ali também foi liberta uma moça que tinha um espírito demoníaco de adivinhação, que é o famoso espírito de Pitom, que é o que nós ficamos falando aqui. Então é em Filipe que é uma mulher que tinha espírito de Pitom, que é um espírito de adivinhação, ela vai ter uma libertação também nessa cidade. Então a igreja de Filipe, que Paulo faz nascer ali, é uma igreja que se tornou a maior parceira de Paulo no ministério dele. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, no versículo 15, o apóstolo afirma que essa foi a única igreja que ajudou ele no que tange a dar e a receber. Ou seja, essa igreja, irmão, de Filipos, é uma igreja que ajudou Paulo quando ele foi para Tessalônica, uma cidade chamada Tessalônica. Essa igreja ajudou Paulo nas viagens missionárias. Paulo vai mostrar isso. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que é a que a gente leu aqui, ele estava preso em Roma. E essa igreja de Filipos, irmão, igreja abençoada, ela enviou até Paulo um homem chamado Epafrodito, em uma viagem longa e arriscada, só para levar uma oferta e cuidar das necessidades de Paulo. Tanto era o amor de Paulo por essa igreja, que ele declara em Filipenses capítulo 4, versículo 1, que essa igreja era a alegria dele e a coroa dele. Olha só, irmãos, essa igreja de Filipos era uma igreja missionária, era uma igreja abençoada, uma igreja que nasceu em avivamento, uma igreja que nasceu em milagres, uma igreja missionária, uma igreja trabalhadora, uma igreja que ofertava, gostava de abençoar, uma igreja, irmãos, que Paulo vai falar que era a coroa dele, o luxim dele. Paulo fez nascer várias igrejas, mas ele fala que essa de Filipe era a coroa dele. Pensa o chamego que esse homem tinha com essa igreja. Então essa igreja era maravilhosa. A igreja de Filipos era maravilhosa, uma igreja para frente, avançada, missionária, próspera, que abençoava. Lembra muito a gente, não é verdade? É meu luxinho, né? A igreja que eu mais gosto é aqui, vocês é meu luxo, né? Vocês são minha coroa. Amém? Então essa igreja era maravilhosa. Mas lembra que o texto que Paulo escreveu foi para consertar um problema. Essa igreja de Filipe estava enfrentando um problema, mesmo sendo linda. Essa igreja estava enfrentando um problema, não na questão de envolvimento com obra missionária, não na questão de investir financeiramente na obra. A igreja de Filipos estava enfrentando um problema, não da parte de fora, não era perseguição. Essa igreja não estava sendo perseguida. Essa igreja não estava passando problema financeiro, não estava passando problema de gente não querer servir e ajudar na igreja. Essa igreja estava enfrentando um problema, portas para dentro, porque era uma igreja forte para fora, mas enfrentava dificuldades internas. E qual era o problema interno que essa igreja vivia? Problemas de relacionamento. Fala assim, ó, problemas de relacionamento. Essa igreja era avançada financeiramente, missionária, serva, povo trabalhador, crescendo sem parar, mas ela sofria problemas dentro dela, de relacionamentos, que estava quase destruindo aquela igreja. Relacionamento entre o povo, irmão com irmão. Quando nós lemos o capítulo 4, no versículo 2, eu quero ler Filipenses 4, 2. Olha o que Paulo vai nos dizer, irmãos. Hoje você vai aprender um culto bem bíblico teológico. Quem gosta é hoje. Olha o que ele vai dizer: peço a Evódia e peço a Síntique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar, versículo 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, porque as duas juntas se esforçaram comigo
Olha só esse texto. Olhe para mim. Quando nós lemos, como nós lemos agora o capítulo 4, versículo 2, Paulo chega a dizer que havia duas irmãs naquela igreja. E ele cita essas irmãs pelo nome: Evódia e Sintique. Olha o nome das mulheres, irmão: Evódia e Sintique. Essas mulheres, elas não estavam caminhando juntas. Essas mulheres não estavam de acordo uma com a outra dentro da igreja. Olha que interessante, o texto vai nos dizer, e nós lemos agora, que elas eram líderes da igreja. Eram duas mulheres servas da igreja. As duas ajudou Paulo. Mantenha o texto lá, por gentileza. As duas ajudaram Paulo. Elas eram trabalhadoras na igreja, abençoadas, cheias do Espírito Santo. Versículo 3. Elas ajudaram. Elas eram mulheres que ajudavam, olha lá, ó. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Eram mulheres servas. Mas é interessante que essas mulheres, mesmo sendo líderes da igreja, que se esforçavam com Paulo no evangelho, assim também como Clemente e os demais cooperadores, mas essas irmãs, que eram gente de linha de frente, gente vanguarda, gente com a mão na massa. Porém, essas duas irmãs, num dado momento, se desentenderam e não conseguiam caminhar juntas mais. Então essas irmãs, elas eram de linha de frente, elas eram servas, eram trabalhadoras, botavam a mão na massa, gostavam de ajudar a igreja, mas as duas não conseguiam caminhar juntas uma com a outra, dentro da igreja. Eu não estou falando de mulher desviada não, estou falando de duas mulheres servas, cheias do Espírito Santo. E se você notar comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 27, olha o que Paulo vai escrever. Vamos estudar a carta de Filipenses aqui. Filipenses 1, 27, olha o que Paulo vai escrever: vivei acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Por que Paulo está falando isso? Que quando ele for, Paulo está falando o seguinte: quando eu for ir até vocês, eu quero ver vocês lutando juntos, no mesmo coração, no mesmo espírito. Por que Paulo fala disso? Porque aquelas irmãs estavam trabalhando, elas estavam lutando, a igreja era uma bênção, mas elas não estavam unidas. Olha que interessante, o texto vai dizer que ele quer que elas sejam firmes, lutando. A igreja de Filipe estava lutando, aquelas mulheres estavam lutando, elas estavam trabalhando, mas só que sem unidade. Elas não eram unidas, elas brigavam entre elas, não gostavam uma da outra. E esse é um dos grandes riscos que ainda existe até hoje na igreja. Se Paulo, sendo pastor de uma igreja, passou essa luta, como que nós não vamos passar? E o que me impressiona é que Paulo vai evocar um dos textos mais sublimes, possivelmente um dos textos mais lindos. Para mim, como teólogo, quando você vai estudar sobre cristologia, estudar sobre Cristo, esse é um dos textos mais poderosos para se estudar teologia. E Paulo vai usar esse texto, do capítulo 2, do versículo 5 ao 11 que nós lemos, não de forma acadêmica, mas ele vai evocar esse texto, a parte mais bela e profunda da cristologia, para tratar de um problema de relacionamento. Um dos textos teológicos mais fortes da Bíblia, um dos textos mais poderosos da Bíblia, não foi usado para fazer um raciocínio filosófico, foi usado para resolver um problema de relacionamento entre gente dentro da igreja. Porque hoje, irmãos, tantas vezes nós pensamos que maturidade cristã é o quanto de conhecimento você tem na sua mente. Tem gente que pensa que maturidade cristã tem a ver com quantos livros leu, com quantas obras pesquisou, com quanto acervo você tem de informação acerca de política, teologia, mentalidade, não sei o quê. E às vezes as pessoas estudam, fazem uma graduação, fazem uma pós-graduação, faz mestrado, doutorado, faz pós-doutorado, tem muito conhecimento, tem conhecimento para tudo, mas não sabe se relacionar com ninguém.
Tem gente que conhece demais, mas não consegue ter uma amizade duradoura. Tem gente que tem muita sabedoria, conhece muito, levanta o peito, estufa o peito para mostrar quanto conhece. Eu não tenho nada contra conhecimento, eu estudo muito, e muito mesmo, quem me conhece sabe. Mas fato é que a maturidade cristã não se dá por causa disso. Também pode ser, isso ajuda, mas não é só isso. Porque tem gente que sabe muito, mas não sabe se relacionar, não sabe conviver com outra pessoa, não sabe tratar o irmão do seu lado bem. Deixa eu te falar uma coisa: conhecimento não é sinônimo de maturidade. Escute o que eu vou te falar: o conhecimento sem relacionamento traz orgulho, traz soberba, verdade, traz até vaidade, né? Perdão. A pessoa que só tem conhecimento traz vaidade para ela, mas ela não se edifica. É claro que maturidade, irmão, também passa pelo conhecimento, mas é necessário que o conhecimento seja traduzido e transformado na capacidade de você se relacionar com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa muito forte, não é o tema da pregação, mas Deus tem falado muito comigo. Eu falei semana passada, eu falei isso hoje lá no monte, orando com os homens. Eu cheguei lá e falei assim: irmãos, eu posso vir aqui ensinar para vocês mais uma vez como vocês têm que ser homem de Deus? Eu posso falar um trem para vocês? Falei com eles: vocês estão cansados de ouvir eu falar a mesma coisa todo dia. Toda vez que nós sobemos eu tenho que falar a mesma coisa. Seja bom marido, cuida de sua casa, seja homem de oração, não sei o que. Cara, tudo bem, né? Mas nós vamos repetir isso até quando? O óbvio. Sabe o que nós estamos precisando? Pegar esse conhecimento e começar a agir. Faz sentido? Sabe, eu estou cansado de só falar de avivamento, eu quero começar a viver. Eu não quero só pregar de avivamento, eu quero viver avivamento. Amém? Então não é só sobre eu estudar, se eu não sei aplicar o conhecimento bíblico que eu ganhei. E eu quero ilustrar isso do quanto Paulo usa a teologia, quanto Paulo usa o conhecimento para poder falar de relacionamento. E eu quero ilustrar isso com a carta de Romanos, que Paulo escreve aos Romanos. A carta de Romanos talvez é a carta mais sistemática escrita pelo apóstolo Paulo, seja a carta às vezes mais bem elaborada de Paulo. E quando você vai estudar os Romanos, a carta aos Romanos, quem que já leu o livro aos Romanos? Quem já leu? Fantástico, leia. O resumo de Romanos é o seguinte: nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai desenvolver doutrinas da fé cristã. No capítulo 1 de Romanos, ele demonstra a depravação dos gentios. No capítulo 2, ele revela a culpa dos judeus e dos moralistas. No capítulo 3, ele conclui que todos pecaram e apresenta uma doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina que nós cremos: todo mundo pecou e salvação é só por meio de Jesus. E no capítulo 4, ele vai usar Abraão como exemplo para a justificação. No capítulo 5, Paulo apresenta os frutos da justificação. No capítulo 6 de Romanos, Paulo fala da novidade de vida em Cristo. No capítulo 7, ele expõe a luta contra o pecado. No capítulo 8 de Romanos, Paulo revela a maravilhosa obra do Espírito Santo na vida de um cristão. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele trata do plano soberano de Deus para Israel e para a igreja. Mas a partir do capítulo 12, ele muda na hora, assim, ó. Tem uma virada. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Ele está falando um monte de assunto, de nada ele para de falar disso e começa a falar de outra coisa. É muito doido. Por quê? Porque depois de apresentar toda essa riqueza doutrinária, Paulo começa a aplicar a teologia na vida prática. Sai da teoria e vai para a prática. E se a gente pudesse resumir os capítulos do 12 ao 16 em uma única palavra, essa palavra seria relacionamento. Então Paulo vai gastar do capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos para falar de relacionamento. Porque, irmão, você pode saber o tanto que você quiser de um monte de coisa, se você não sabe se relacionar com as pessoas, você não vai para lugar nenhum. É assim ou não é? Você não consegue viver em lugar nenhum, você não consegue viver em grupo. E não dá, o ser humano vive em grupo, sim ou não? Você não pode sumir da terra. Então como que a gente divide? Primeiro, Paulo divide do capítulo 12 ao 16. Primeiro, ele fala de relacionamento com Deus. Então Paulo nos chama para sermos sacrifício a Deus, agradável. Segundo,
Em Romanos 12, ele fala de relacionamento consigo mesmo. Paulo vai nos ensinar que ninguém deve pensar além de si mesmo que convém. Terceiro, Paulo agora vai ensinar sobre relacionamento com os irmãos, também no capítulo 12, que nós devemos ter um amor sem hipocrisia, devemos honrar uns aos outros. Quarto, ainda no capítulo 12, ele vai falar sobre o relacionamento nosso com os nossos inimigos, que o cristão não vence mal com o mal, o cristão vence o mal com o bem. Quinto, lá no Romanos 13, ele vai ensinar sobre o relacionamento com as autoridades. Nós devemos respeitar a autoridade. Sexto, ele vai ensinar a respeito do relacionamento com os irmãos que pensam diferente de você em questão secundária. Romanos 14, 15. Paulo vai falar de crente forte e os fracos na fé. Então, ele vai deixar vários capítulos de Romanos para falar a respeito de quê? Relacionamento. Perceba o que Paulo está fazendo. Depois de 11 capítulos ensinando as maiores doutrinas do cristianismo, ele agora dedica 5 capítulos mostrando a respeito de como nós devemos lidar com relacionamentos. Em outras palavras, a verdadeira teologia produz uma vida transformada. A pessoa que tem que estudar, ela tem que estudar e ter uma vida transformada. Escute o que eu vou falar e se estiver anotando, anote. A prova da maturidade cristã não é apenas o quanto sabemos sobre Deus, mas como tratamos as pessoas. Eu vou repetir, a prova da sua maturidade cristã não é apenas o quanto você sabe, ou quanto você ora, ou quanto você jejua, mas como você trata as pessoas. Em outras palavras, meus irmãos, maturidade cristã é relacionamento. Não existe maturidade cristã sem aprender a relacionar com as pessoas. Então, como que estava a igreja de Filipos? Vamos estudar, volta lá para Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha como que essa igreja estava, irmãos. Era uma igreja missionária, mas olha como ela estava. Filipenses 2, 3. Não façais partidarismo ou vanglória, mas por humildade considere cada um superior a você mesmo. Preste atenção no começo. Nada façais. Olhe para mim. Isso significa que eles estavam fazendo. Então Paulo começa dizendo, nada façais. Ou seja, eles estavam fazendo isso. O problema daquela igreja não era falta de trabalho. Não era crente omisso, acomodado no banco. Era uma igreja ativa, irmão. Dinâmica, operosa. O problema estava na motivação daquele povo. Porque eles faziam sempre com a motivação errada e tendo problema de relacionamento. Presta atenção no que eu vou te falar. É muito sério que eu estou pregando aqui. Eu sei que é uma palavra mais densa, mas você precisa. Hoje é culto de ceia. Aquele povo, eles trabalhavam mais movidos pelo partidarismo do que por causa de Deus. Aquele povo servia, mas servia assim, desde que o grupo deles estivesse à frente, desde que a panela deles fosse valorizada, desde que o círculo deles estivesse em destaque. É o que nós lemos. É partidarismo. Então eu sirvo, então eu faço, então eu amo a igreja, desde que o meu grupo, que eu acho que é o grupo correto, esteja sendo valorizado. Se não tiver, eu não sirvo, não serve. E esse continua sendo um grande perigo da igreja dos nossos dias. A pessoa diz ou pensa, eu só vou se o meu grupo estiver à frente. Eu tenho minhas preferências, eu tenho meu partido. E esse também era o problema da igreja de Corinto, porque eles tinham partido dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí vem Paulo agora e percebe que a igreja de Filipe estava igualzinha de Corinto. Era uma igreja missionária, comprometida, generosa, irmão. Os caras gostavam de ofertar. Lembra a Vale, não lembra? Uma igreja que oferta muito. Nossa igreja é uma igreja abençoadora. Como eu amo essa igreja, quanto a gente abençoa. Era uma igreja forte para fora, mas por dentro estava dividida em panela, em partidos, em grupos. Eu imagino eles falando, e fulano, ai, nossa. Vira até o oinho, ai, nossa. Falou de fulano, ai, nossa.
Era o problema da igreja. Estava arrebentando a igreja. Porque o povo vinha e não via unidade lá dentro. Pegava e saia fora. Sabe, se nós olharmos no versículo 3, Paulo fala de um outro problema. O primeiro problema que ele fala é de partidarismo. Fala partidarismo, grupinho, panelinha. Mas ele fala de um segundo problema: vanglória. Fala assim, ó, vanglória. Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Preste atenção. Essa é a ideia de vanglória aqui. É aquela pessoa que faz, mas ela precisa receber os elogios. Então tinha gente em Filipos que ele até fazia, mas ele tinha que receber o elogio. Ele faz, mas ele precisa dos holofotes nele. Ele faz, mas ele precisa que as luzes estejam em cima dele, senão não vai dar certo. Eu vou dar um jeito de fazer com que eu apareça. Sempre eu tenho que aparecer. Ele faz, desde que todo mundo coloque ele num pedestal. Se ele não é colocado no pedestal, ele não gosta. E aí, irmãos, eu tenho que te falar uma coisa. Gente assim que trabalha só por vanglória, e eu tô falando é só de igreja não, viu? Eu tô falando de serviço, tô falando dentro de casa, tô falando com a família, eu tô falando do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, tô falando de tudo, amém? Gente, vai no seu serviço, que às vezes faz para aparecer. Se ela não é destaque, ela tenta queimar todo mundo. Ela é destaque. Gente assim não está buscando a glória de Cristo, está buscando a glória dela mesma. E é exatamente nesse ponto que Paulo apresenta duas filosofias diferentes. E a primeira filosofia, que é a correta, está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Paulo vai dizer: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amados, escute o que eu vou te falar. Essa é a vida correta que o cristão tem que viver. Essa é a vida centrada em Cristo. É quando Jesus é o seu alvo, é quando Jesus é o seu motor. Ele é a diretriz que move a sua vida. Sabe, o crente verdadeiro é aquele crente maduro que ele vive para Jesus, a glória dele ele dá para Jesus, ele quer trazer exaltação para Jesus, ele quer servir a Jesus, ele quer agradar a Jesus, ele quer exaltar Jesus, ele quer fazer Jesus conhecido. Essa é a filosofia correta, aonde tudo que ele vive não é para a glória dele, é para a glória de Cristo. Mas existe uma outra filosofia que está em Filipenses 2:21. Pois todos eles, Filipenses 2:21, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aqui está o contraste. A pessoa cuja vida gira em torno da glória de Cristo, tem gente que a vida dela gira em torno de Cristo, e tem pessoas que a vida delas gira em torno dos próprios interesses. E aí eu vou te fazer uma pergunta: quem você tem sido? Uns vivem para que Cristo apareça, outros vivem para aparecer. Uns buscam o reino, outros buscam conhecimento. Uns querem que Cristo seja exaltado, outros querem ser exaltados. É exatamente esse contraste que Paulo coloca diante da igreja de Filipe. Ele olha e fala: igreja de Filipe, ou Cristo é o centro da sua vida, ou você mesmo é o centro da sua vida. E aí, quem vai ser? Quem é o centro da sua vida? Eu te faço a pergunta agora. Se você olha para mim e fala: o centro da minha vida é Jesus, mas na hora que aparecer um homem na minha vida, uma mulher na minha vida, eu desvio, então seu foco nunca foi Jesus, é você mesmo. Se você, eu larguei fulano me largou, eu parei de ir na igreja, então seu foco nunca foi Jesus. O que eu queria eu não ganhei, então eu desvio da igreja, o seu foco não é Jesus. Eu não fui reconhecido na igreja, o seu foco não é Jesus, é aparecer. Porque Deus é perito em fazer gente que gosta de aparecer ficar escondida, e gente que gosta de ficar escondida tem que aparecer. É desse jeito. Então Paulo vai trazer esse ponto para aquele povo: olha, vocês têm problema de relacionamento, por quê? Porque vocês querem trabalhar para um aparecer mais que o outro.
E agora observe que há uma terceira via que o apóstolo vai apresentar. Olha, existe essa filosofia, mas eu vou apresentar um outro estilo para vocês pensarem. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Vamos, tá ali Bíblia. Filipenses 2,4. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um com o que é do outro. Vou ler nessa tradução. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas tenham em vista também os interesses dos outros. Amado, perceba a ordem que Paulo estabelece. Preste atenção. Primeiro Cristo, depois o outro, por último você. Fala assim, ó, primeiro Cristo, depois o outro, depois eu. Se eu coloco eu na frente e o outro depois, Cristo desaparece. Uau! Eu vou repetir. Perceba que a ordem que Paulo estabelece é: primeiro Cristo, depois o outro, por último você. Se eu coloco eu na frente e o outro depois, Cristo vai desaparecer. E esse é um dos grandes sinais da imaturidade cristã. Quando eu sempre coloco o outro na minha, quando eu sempre coloco eu na frente de todo mundo. Aquela frase que eu falei aqui, né? A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens, amém? E aí a gente enche o peito para falar, né? É verdade, por isso que eu agrado a Deus, eu não agrado o outro. Mas aí, o texto não falou agradar o outro. É melhor agradar a Deus do que aos outros. A Bíblia diz, é melhor agradar a Deus do que ao homem. Você também é homem, você não é ser humano? Então o certo é melhor agradar a Deus do que a si mesmo. Então não é só sobre não agradar o outro, é sobre não agradar às vezes você. E aí eu preguei isso domingo, que quem está buscando agradar a si mesmo, na maioria das vezes não está agradando a Deus. Então esse é um grande sinal da maturidade cristã. Sabe, não importa o quanto a pessoa conhece de Bíblia, se ela continua colocando a própria vontade acima de tudo, ela não conheceu e compreendeu o coração do Evangelho. A verdadeira maturidade cristã nos ensina outra ordem: primeiro Jesus, depois o outro e por último, nós mesmos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você está no final. É por isso que Paulo começa a tratar desse assunto logo no início do capítulo 2. Vamos lá para o texto que nós lemos de base agora, Filipenses 2:1. Olha como que Paulo começa Filipenses 2:1. Olha que interessante. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de almas e mente. Preste atenção, versículo 1. O versículo 1 vai dizer para nós que nós temos que ter algumas características. Todo cristão tem que ter essas características aqui, ó. Primeiro, exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdias. 5 coisas que para ter um bom relacionamento com as pessoas você precisa aprender a ter. Que é o quê? Exortação, aprender a puxar a orelha das pessoas próximas de você na hora certa. Consolação, coisa boa é ser amigo de gente que consola a gente nos momentos difíceis, não é verdade? Outra coisa que tem que ter, comunhão, gente que consegue estar no meio de gente. Afeto, demonstrar amor. E misericórdia. O que é misericórdia? Sentir a miséria do outro e compadecer da miséria do outro. Agora imagine um relacionamento sem essas 5 coisas que eu citei. O que sobra? Sobra, sabe o quê? Mágoa, ressentimento, frustração e dor. Sem essas 5 características que Paulo nos traz para um bom relacionamento, sobre essas coisas aqui. Então Paulo está mostrando que seja na família, seja no seu casamento, seja na sua igreja, no trabalho, na escola, no meio dos parentes, relacionamentos saudáveis são construídos com, fala, exortação, consolação, comunhão, afeto e misericórdia. Relacionamentos bem-sucedidos, a base dele é essas coisas aqui. Quem está comigo aqui? Dá um glória a Deus então. Você parece estar meio me olhando, sim. Você está entendendo muito bem o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Talvez alguém olhe para mim e diga: pastor, isso aí que o senhor falou é muito bonito, mas o senhor não conhece as pessoas que eu convivo.
É, essa pessoa que você pensou, e agora? Aquela naja, aquela mulher que você olha e fala, capeta dessa mulher, isso é um demônio isso aí. Essa pessoa não está endemoniada não, é ela que entra no capeta. O capeta olha para ele e fala, meu Deus. Deus olha para ele e fala, meu eu. Tão terrível que essa pessoa é. E às vezes você olha e fala, pastor, é muito lindo isso aí que você está falando, mas você não conhece a pessoa do seu convívio. Talvez você pense assim, aquela pessoa, pastor, ela é muito complicada. Fulano é o problema da igreja. Se fulano saísse da igreja e fosse lá para o Japão resolver os problemas, tudo tá válido. Talvez você diga, se essa pessoa sentar de um lado, eu sento de outro. Na hora que eu vejo ela, eu atravesso a rua. Ou então você pode dizer, se fulano estiver naquele trabalho, eu não vou participar. E aí chega ao nível extremo, se fulano converter, se eu ver fulano converter na mesma igreja que eu saio da igreja. Ué, você quer que a pessoa vá para o inferno? Esse era exatamente o problema dessa igreja de Filipe. Os irmãos estavam batendo cabeça, havia conflitos, divisões, relacionamentos quebrados de Deus, mas com relacionamentos quebrados. E aí vem a pergunta, pastor, como resolver isso? Pastor, como que eu trato relacionamentos desgastados? Uma pergunta muito importante, ó. Olha a pergunta, irmão. Olha a pergunta. Pastor, como que eu resolvo isso então? Como que eu resolvo o relacionamento desgastado? Como restaurar a comunhão onde existe frieza, indiferença ou mágoa? Como conviver com pessoas que pensam diferente de mim? É exatamente nesse momento que Paulo vai entrar com a teologia. E sabe o que eu acho interessante? Paulo aqui, para resolver esse problema, ele não trouxe uma tática de coach, ele não trouxe uma tática de PNL, nada, não tem problema, é tudo uma bênção. Ele não trouxe a próxima resposta para mudar o mundo. Não, sabe o que ele ensinou? Ele não ensinou o novo método da comunicação. Sabe o que ele fez? Ele apresentou Cristo. Alguém entendeu, ele apresentou Cristo. E olha como ele começa dizendo, Filipenses 2:5. Quer resolver esse problema de relacionamento? Igreja de Filipe, quer resolver esse problema dentro da igreja? No meio de vocês? Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Quer resolver os seus problemas de relacionamento? Então tenha em você os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. É assim que se resolve. Tendo em você os mesmos sentimentos, come on, Jesus, que houve em Cristo Jesus. Pastor, ok, eu tenho que ter os sentimentos que houve em Cristo para resolver problema, tá? Mas a pergunta que não quer calar é: como que eu vou aprender com Jesus sobre relacionamentos? Então Paulo começa a falar, agora ele vai começar a ensinar. Ok, eu tenho que ter o mesmo sentimento que teve em Jesus para resolver conflito, tá? Que sentimento é esse que Jesus teve que resolveu conflitos? Aí começa, versículo 6. Versículo 6. Pois Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha que texto teológico difícil, parece difícil, mas é fácil. Jesus, sendo Deus, não agiu com usurpação, fingindo ser igual a Deus. Como assim? Vamos entender. O que significa usurpação? Usurpadora, little tiny growing eyes. Quem já assistiu Usurpadora aí? Quem já? Quem assistiu? E sou rebeldes, all right, explore, flies. Isso. Quem assistiu Usurpadora? Quem já? Conta que eu também assisti. Pam, 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 pam. Maria Delebai, eu sou. Quem lembra? Sei que nunca viu novela mexicana, você não tá com nada, você tá desviado. Cadê meus jatos? Busca uma água para mim, por favor. O que significa usurpação? O que significa usurpação? Usurpação é querer ocupar. Obrigado. É querer ocupar, presta atenção. Usurpação é querer ocupar uma posição que não lhe pertence. É reivindicar um direito que não é seu. É querer ser aquilo que você não é. Isso é usurpação. Agora pense comigo. Se Jesus
reivindicasse todos os direitos de uma divindade, ele estaria usurpando alguma coisa, irmãos? Ele estaria usurpando alguma coisa, irmãos? De forma alguma. Porque Jesus era, é e continua sendo Deus. O próprio texto diz: todos os direitos da divindade pertencem legitimamente a Jesus. Mesmo assim, Cristo voluntariamente abriu mão de exercer esses direitos. Ele deixou a sua glória. Jesus deixou o ambiente onde ele era continuamente adorado pelos anjos, querubins e serafins, como o louvor cantou hoje, e ele desceu ao nosso mundo. Jesus deixou a adoração dos céus, porque ele é Deus, e desceu ao nosso mundo porque ele quis. Ele pisou o nosso chão, ele sentiu a nossa dor, ele foi rejeitado, humilhado, cuspido, espancado, acusado injustamente, chamado de endemoniado, de transgressor da lei, de blasfêmio e tratado como um criminoso. E tudo isso aconteceu com ele sem ele deixar de ser Deus. Então, o fato ali é que Jesus tinha um direito, mas ele não usou esse direito. Pode deixar sempre os versículos aqui, por favor. Ele não usou esse direito. É como se fosse um empresário e ele está no meio dos funcionários, só para vocês entenderem. E ele tem o direito de dormir na suíte master, mas ele decide dormir no meio dos funcionários. É tipo isso, ele decide. Entendeu? De uma forma simplória. Então Jesus, mesmo podendo estar na suíte master, ele decidiu não estar lá. Entende isso? Isso é forte. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Jesus deixou a própria glória para ter relacionamento com o homem. E eu quero te fazer essa pergunta: até que ponto você está disposto de abrir mão de direitos legítimos só para preservar o relacionamento? Meu Deus. Alguém fala o meu Deus aí, pelo amor de Deus. Só não fala Jesus, que esse aí eu não gosto. Não é pressão, você está falando para os outros. Jesus deixou os direitos dele para ter relacionamento comigo e com você. Até que ponto você também está disposto a abrir mão dos seus direitos legítimos para preservar um relacionamento? E esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você pensa que determinada pessoa é complicada demais para conviver, e o pior é quando essa pessoa é seu marido ou sua esposa, ou seu pai ou sua mãe. Eu acho que os mais difíceis é quando é pai, mãe, marido e esposa. Mas se você acha que pessoa é determinadamente muito difícil de viver, eu vou citar para você de novo Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas aí chega o versículo 7. Então Jesus, ele não se usurpou do direito de ser igual a Deus. Mas, versículo 7, meu Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Preste atenção nesse detalhe, irmão. Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou. Tem diferença. Uma coisa é você ser esvaziado, e aí eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo de coração, mas dá graça ao humilde. Se você continuar soberbo e quiser ser um balãozinho muito cheio, pode ser que uma hora Jesus vai vir e vai bater um alfinete no seu balão e ele vai estourar. E você vai ser esvaziado. O maior problema é quando o próprio Deus te esvazia. Mas aquele que tem o mesmo sentimento de Jesus Cristo, não é ninguém que esvazia ele, porque ele mesmo vai se esvaziar. Meu Deus, aonde estão aqueles que vão ser vazios do ego? Aonde estão os crentes que querem ser vazios de si mesmos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são
Se Deus escolhe os que não são, por que a gente sempre quer ser alguma coisa? Sabe, preste atenção nesse detalhe. Jesus a si mesmo esvaziou. Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou. Foi uma decisão voluntária, uma iniciativa própria. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso, ninguém constrangeu Jesus a fazer isso, ninguém forçou Jesus a se esvaziar. O ato de esvaziamento de Jesus foi um ato de amor por mim e por você. Pastor, mas o que significa Cristo ter se esvaziado? Que ainda fica a dúvida. O que é esse negócio? Jesus sendo Deus deixou de ser igual a Deus? O que é isso? O que significa Jesus ter se esvaziado? Ele largou de ser Deus? Não. Vou te dar agora uma aula de teologia, rapidinho, para você compreender esse conceito. Quando nós estudamos a doutrina de Deus, nós aprendemos, né, a cristologia, nós aprendemos que existe atributos de Deus que podem ser classificados em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Fala-se atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Estou te ensinando teologia. O que é então, cristologia aqui? O que é então Jesus ter se esvaziado de si mesmo? Ele deixou de ser Deus? Não. O que aconteceu é o seguinte: o que é atributo comunicável? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus possui e comunica em certa medida às suas criaturas. Por exemplo, Deus é santo e nos ordena, sede santos como eu sou santo. Isso é um atributo comunicável, ou seja, Deus é e também permite a gente ser. Entendeu? Ele diz: eu sou misericordioso, sejam misericordiosos também. Então é justiça, bondade, amor, misericórdia, compaixão. É coisas que Deus tem e Ele deixa a gente ter. Mas existe também atributos incomunicáveis, que são atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Ele jamais compartilhou com qualquer criatura. Por exemplo, nem mesmo na eternidade Ele compartilha esses atributos. Entre eles está a autoexistência, só Deus é autoexistente. A eternidade, só Deus é eterno. A infinitude, só Deus é infinito. A imutabilidade, só Deus nunca muda. A onipotência, só Ele tem todo o poder. A onisciência, só Ele sabe de tudo. E a onipresença, só Ele está em todo lugar. E a transcendência, isso aí Ele não divide com ninguém. Aí é só o soberano. Entendeu? Então Deus, presta atenção nisso, Jesus, Ele se esvazia de atributos incomunicáveis. Então Deus é maior do que toda a criação, sim ou não? Sim ou não? Irmão, o universo, ele é gigante, o universo é imenso, ele tem bilhões de anos-luz, e Deus é infinitamente maior do que o universo. E então acontece o maior mistério da história. Esse é o maior mistério da história. Isso é Jesus se esvaziar. Aquele que é infinito entra no tempo, aquele que é eterno nasce, aquele que sustenta todas as coisas na sua mão nasce de uma virgem, aquele que enche os céus e a terra torna-se um pequeno embrião. Isso é o Deus se esvaziando de si mesmo. Isso entra na sua cabeça? E não é para entrar, irmão. E Paulo vai dizer que Jesus não abriu mão dos direitos legítimos dele. Não foi Deus que falou, para, não. Ele se esvaziou. E aí eu vou te fazer uma pergunta: você já se esvaziou? Você já se encolheu para conviver com alguém? Porque o Deus eterno se encolheu para conviver com você. Você já abriu mão da sua vontade para preservar um relacionamento? Você já se diminuiu para que outra pessoa fosse edificada? Mas ainda no versículo 7, Paulo continua, e Jesus se esvaziou, já está ruim para Jesus, mas aí ele assume a forma de servo. Perceba a expressão, ele assumiu a forma de servo, não foi algo imposto a ele, ninguém obrigou, ele de forma voluntária assumiu a forma de servo. Ou seja, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, decidiu se tornar servo. E aí eu te pergunto novamente, você já assumiu a posição de servo em um relacionamento? Eu não vou ler para ganhar tempo, mas quando você lê João capítulo 13, nós temos a passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos.
E lavar os pés, lembra que naquele tempo era chão de terra. Então todo mundo andava quilômetros e o pé ficava tudo sujo de terra, sim ou não? Lembra? Anda na terra e o pé tudo barroso, fedorento, chulé. Eu acho que naquele tempo não tinha cortador de unha. Era as unhas igual do Tonho do Caixão, unhona. E aí, eu tô só nos antigos, já reparou? Só as coisas antigas, só os antigos. E aí, Jesus chega na casa, João 13. E o papo dos discípulos é: quem é o maior dos discípulos? E aí Jesus chega e olha, porque o ato de lavar os pés, sabe quem fazia? O escravo. Sabe quem lavava o pé das pessoas quando elas chegavam com o pé sujo? O servo. E aí Jesus chega e eles estão discutindo quem é o grandão do meio dos discípulos. Eu sou maior que você, eu sou o discípulo que Jesus mais ama, eu sou o discípulo mais chegado do pastor. Era o papo. Mas Jesus chega e começa a lavar os pés dos discípulos, para quebrar isso dentro deles. E aí sabe o que acontece? Jesus lava os pés, sabe de quem? Do Judas. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ia matá-lo. Pedro fica de cara. Pedro olha e fala assim: não, você vai lavar meu pé? Mas Jesus volta para a mesa e declara em João 13, do 13 ao 14: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu que sou o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Será que você ia lavar o pé do Judas que ia te trair daqui meia hora, se você soubesse? Se você soubesse que algum irmão da igreja ia fazer um trem que você não gosta, você ia lavar o pé dele? Se algum irmão fez alguma coisa que você não gostou, você vai lavar o pé dele? Depois desse culto, irmão, eu espero que Deus tenha pegado tanto você, que se for preciso, você vai falar assim: irmão, não vai embora, você antes de ir lá naquela barrela daquele chão ali na frente ali, faz assim no pé e vem aqui que eu vou lavar seu pé agora. Você não sai daqui. E diácono, me dá um balde aí que eu vou lavar o seu pé hoje. Cristo deixa o exemplo. Deixa eu te falar uma coisa: maturidade cristã não é demonstrada pelos espaços de destaque que você tem. A maturidade cristã é demonstrada quando você está disposto a ocupar o lugar de servo. É por isso que eu te faço a pergunta: se existe alguém com quem você diz que é muito difícil conviver, lava o pé dessa pessoa. Pastor, mas eu não vou fazer isso não. Tá doido? Eu não vou fazer isso por ela. E quem disse que é por ela? Você vai fazer isso por você. Porque o que o outro faz com você não tem que mudar quem você é. O outro não pode definir o quanto você é fiel a Deus. O outro não pode ter esse poder sobre você. Faz sentido? Então quando você lava o pé de alguém, não é por causa do outro, é por causa de você. É por causa do Jesus que você serve, daquilo que você representa. Então Paulo continua mostrando a profundidade da humildade de Cristo. Filipenses 2:8. Vamos caminhar para o tempo, Jesus. E aí chega Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então aqui Jesus desceu a profundidade que nenhum de nós conseguiria chegar. Jesus primeiro, que é Deus, se esvazia, depois vira servo e depois morre na cruz. Na linguagem de alguns reformadores, é nesse momento que Cristo experimenta mais profundo estado de humilhação. Na cruz, irmão, Jesus foi humilhado. Ele teve sofrimento físico e também sentiu o peso dos nossos pecados. Jesus desceu a um nível mais baixo de sofrimento. E você vai me dizer que fulano é muito difícil? E você tem a coragem de falar que não pode conviver com alguém, que você não tolera alguém, que você não pode ficar do lado dessa pessoa na igreja? Deixa eu te falar uma coisa: até quando você vai ficar nesse lugar? Se tem um trem que dá preguiça, é gente que entra ano e sai ano, ela toda hora tem que ficar voltando e falando com as pessoas que ela não conseguiu se resolver dentro dela. Dá preguiça. Toda hora ela volta: não, que meu coração estava duro com você, mas que vamos lá. Canseira. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Notem vocês que Paulo, irmão, é um teólogo, ele é um pastor. E ele usa teologia não para criticar a igreja evangélica. Ele usa teologia para resolver problemas e situação prática dentro da igreja. Esse é o teólogo que eu acredito
Quer ouvir teólogo de internet? Para de ouvir esses caras que ficam com react. Os react. Os Mocelin da vida. Os Iago Martins da vida. Fica vendo os react. Só faz reactzinho. Criticando todo mundo. Ninguém tá bom pra eles. Os teólogos de verdade têm cheiro de ovelha. Tá lidando com um problema. Não tem tempo para ficar falando mal de outra igreja evangélica. Tem que resolver os problemas lá da igreja dele. Esse é o teólogo de verdade que Paulo era. Nota o que acontece agora. Filipenses 2:9. Estamos caminhando para o final. Filipenses 2:9. Pelo que também, olha que interessante, Jesus se esvazia. Agora olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Olha que lindo, irmãos. Porque quem se humilha, quem se esvazia, quem se torna servo é Jesus, sim ou não? É Jesus que se tornou servo, sim ou não? Mas na hora de ser exaltado, não é Ele que se exalta. Eu amo Jesus. Na hora de se humilhar, é Jesus que se humilha. Na hora de se esvaziar, é Jesus que se esvazia. Mas na hora de ser exaltado, Ele não se auto-exalta. Quem exalta Ele é o Pai. Quem exalta Ele é Deus. Deus está procurando o crente que é assim, que na hora de diminuir, quem diminui é Ele. Na hora de se esvaziar, quem se esvazia é Ele. Mas na hora de ser exaltado, não é Ele que se exalta. É o próprio Deus que vai colocar essa pessoa no lugar que ela tem que estar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Graças a Deus, toda vez que alguém tenta me diminuir para colocar eu em algum lugar de humilhação, Deus é fiel e vai lá e me coloca no lugar de evidência. Porque é o Deus que faz isso. Sabe, se eu te falar uma coisa, você se humilha, mas quem te exalta é Deus. Quem honra você é Deus. E aí o texto vai dizer que Deus exaltou sobremaneira. O que é ser exaltado sobremaneira? A palavra no original sobremaneira, no grego, é hiperpsou, que significa exaltar acima de toda exaltação, elevar a posição mais alta possível. Ou seja, o texto está dizendo que Deus exaltou Cristo ao mais elevado lugar do universo. Não existe posição superior, não existe honra maior, não existe glória mais elevada. Por isso o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Rei da glória, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, e Ele é a razão da nossa esperança e da nossa inspiração. Não há ninguém maior do que Ele, porque Ele se esvaziou. Só levante sua mão e fala assim, rapidinho. Eu sei que é mas vamos dizer: que Ele cresça, que Ele apareça com a sua glória. Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe, isso significa que não existe um único lugar do universo onde Cristo não vai ser reconhecido como Senhor. No céu, na terra, no inferno, anjos, homens e demônios, todos terão que se ajoelhar e confessar no final de tudo que só Cristo é o Senhor. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, eu estou avançando muito com essa mensagem, ela tem 22 páginas. Então eu estou voando, estou fazendo milagre. Então me segura aí mais uns minutinhos. Costuma ter 13 páginas, já é muito. Hoje tem 22. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte para você, algo que é sublime para mim. Jesus se esvazia, Jesus se faz servo, Jesus se humilha, mas quem exalta Jesus é Deus, amém? Nós aprendemos isso hoje, amém? Então Deus exalta Jesus ao máximo. Mas sabe o que é o mais lindo de tudo? Jesus, quando Ele recebe a glória e a exaltação do Pai, sabe o que Ele faz? Filipenses 2, versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Jesus, no final, quando ele recebe toda a glória, sabe o que ele faz? Ele devolve toda a glória para o Pai. Come on, Jesus, você está entendendo? Que revelação, cara, não é possível. Entra comigo. Olha que lindo isso. Olha que princípio de relacionamento que é esse. Você vai se humilhar, Deus vai te exaltar, mas quando você for exaltado, você não vai ficar com a glória para você, você vai devolver ela para Deus, para o Deus que te deu a glória. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te ensinar isso, e eu estou profetizando. Quando você aprender a se humilhar e se esvaziar, vai chegar uma hora que Deus vai te honrar. Calma, pode ser que você está sendo humilhado agora, pode ser que o inimigo está te humilhando, mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar num lugar alto, vai chegar uma hora que Deus vai te exaltar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando esse dia chegar, devolve a glória para Deus. Sabe por quê? Para que você não seja pego pela vaidade, para que a vaidade não tome o milagre de você, para que ninguém roube a sua coroa. Sabe, isso me impressiona, irmãos. Isso me deixa constrangido. Como que eu posso dizer que é impossível eu conviver com uma pessoa, que eu não consigo perdoar alguém? Como eu posso insistir em alimentar mágoas quando eu olho para Cristo? Eu nunca esqueço um dia que eu falei, eu cansei. Eu era líder de célula, eu falei, eu cansei desses meninos. Eu era líder de adolescente, e quem é líder de adolescente sabe. Eu falei, eu cansei. Ajuda esses meninos o dia inteiro. Olha, é música de funk do capeta, não converte nunca. Eu cansei desses meninos. Falei, deixa jeito. Deus falou para mim assim, e se eu também me cansar de você, o que você vai fazer? Porque você também peca, você também me trai, você também faz coisa que eu não agrado. E se eu desistir de você? Aí eu falei, volta o cão arrependido com o rabo entre as pernas. Eu falei, então tá bom, Deus, me perdoe, papai. Sabe, irmão, é impossível você ficar de picuinha, de maturidade, quando você se diz um pleno e genuíno cristão. Como você pode dizer que é impossível perdoar aquele ou outro, se Deus te perdoou? Como que você pode receber tamanho perdão e não dar isso para outra pessoa? Eu termino dizendo, eu não sei como você veio para cá. Eu não sei como você veio para cá. Eu não sei que tipo de luta você tem dentro de casa, dentro da sua família. E eu vou te falar uma verdade. Hoje em dia, dentro das famílias, dentro de casa, é o lugar mais difícil para se viver. É ou não é, irmãos? Se tem um lugar difícil, de briga, de problema, de te cansar, de te sugar, hoje em dia tem sido muito dentro das famílias, dentro de casa. As maiores tensões hoje em dia têm acontecido dentro de casa. Tem casais que chegam à conclusão que é melhor separar porque acham que não tem como conviver. Eu não consigo conviver. As pessoas às vezes fazem sociedade, são traídas pelos sócios e carregam feridas profundas e vivem presas a ressentimento. Às vezes você está aqui, está preso a ressentimentos. Alguém comprou algo seu e não te pagou. Eu costumo dizer que você fica o dia inteiro vendo história de fulano, stalkeando fulano. Olha lá, fulano, olha lá. Fulano gasta meu dinheiro viajando, olha lá. Não me paga, mas gasta dinheiro meu viajando. O seu dinheiro ele já gastou faz muito tempo. Esse aqui ele está gastando dinheiro de outra pessoa que ele também não pagou. O seu já foi muito tempo. Stalkeando, fulano me largou aqui, está namorando com outra aqui. A maturidade. Pega seu filho e traz para pertinho de você, em reverência ao Senhor. Estou terminando. Estou na página 20. Deixa eu te falar uma coisa. Tem irmãos que até dentro da igreja trabalham na obra de Deus, mas já não conseguem caminhar em harmonia com pessoas. Não consegue servir alguém lado a lado. Serve, está na mesma igreja, mas sem comunhão. Às vezes a pessoa me enche o saco, vão unir com as outras igrejas. Irmão, você não quer unir nem com o irmão que está na mesma igreja que você. Mas Paulo vem para nos mostrar que relacionamentos podem ser restaurados. Paulo veio nesse texto para mostrar que a igreja de Cristo podia ser restaurada, a igreja de Filipe podia, e nós também podemos. Quando entendemos que a verdadeira maturidade cristã existe, nós descobrimos que existe esperança, porque a maturidade cristã não é apenas acumular conhecimento, a maturidade cristã é ter transformação de vida. Conhecimento por si só, irmão, só traz soberba. Mas quando o conhecimento da verdade transforma o coração, ele produz humildade. Ele faz você descer do pedestal, ele faz você pegar a bacia e a toalha, ele faz você lavar os pés dos seus irmãos, e então você se humilha.
E aí Deus te exalta. E aí eu termino dizendo que o sentimento de Paulo é o mesmo sentimento que o pastor Rafael tem sobre vocês. Filipenses 2:2. O sentimento de Paulo é o mesmo que eu tenho para a nossa igreja. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo era um homem alegre, que estava preso, mas era alegre. Mas aqui o texto está falando que a alegria dele não era completa. Sabe por quê? Ele tinha Jesus, ele era avivalista, mas a alegria dele não era completa, porque quando ele olhava para as ovelhas dele, ele via que elas tinham um problema entre elas. Então ele precisa, para a alegria de um líder ser plena, tem que haver comunhão. Aqueles irmãos precisavam resolver seus problemas de relacionamento, irmão. E eu concluo dizendo: eu me alegro profundamente com a nossa igreja. Nossa igreja ama estudar a palavra, se reúne na semana, domingo, terça, quarta. Mas isso por si só não basta. Nós precisamos buscar um conhecimento que se transforme em vida. Um conhecimento que produza caráter. Um conhecimento que reverbere na prática. Um conhecimento que transforme a maneira como tratamos as pessoas. Porque se nós pagamos de crente, o mínimo que se espera de nós é que nós tratemos as pessoas com respeito. Porque ao fim das contas, o melhor crente não é aquele que apenas conhece teologia. O melhor crente é o que se parece com Cristo. Um crente maduro é aquele que vive aquilo que conhece. É aquele que nos seus relacionamentos procura ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí, irmão. Aplauda Cristo. Ministério de Louvor, suba. Vem rapidinho, Ministério de Louvor. Eu quero só orar por você com essa canção.